Olá, senhores, tudo bem com vocês? Hoje, nós vamos estrear o nosso primeiro capítulo aqui, do nosso podcast aqui, Mercado Sem Máscaras, Vamos começar a trazer para vocês como é que funcionam os investimentos na prática, como é que são os ganhos dos investimentos para os assessores, para os bancos e para os clientes. Vamos entender como é que isso funciona. Meu nome é Paulo Marques, sou assessor de investimento, trabalho no mercado financeiro desde os 20 anos e venho trazer umas coisas bem interessantes para vocês. Dou o meu bem-vindo ao nosso primeiro episódio do Mercado Sem Máscara. Hoje nós vamos desvendar tudo o que você precisa saber sobre CDB, um dos investimentos mais conhecidos, mas nem sempre bem compreendido. Tem muito investidor que tem dúvida de CDB, até mesmo na hora de tributação ou como fazer uma declaração de imposto de renda. Vamos expor o que ninguém te conta sobre esse produto tão popular no mercado financeiro. O que é um CDB? Vamos começar pela primeira pergunta: o que é um CDB? O CDB a gente chama de certificado de depósito bancário. É o investimento mais comum que a gente tem nos bancos. O CDB, ele é nada mais do que uma troca. Uma pessoa que tem recursos no mercado financeiro, que a gente chama de agente superavitário ou poupador, aplica nesse certificado de depósito e o banco vai pegar esse recurso e vai emprestar para quem necessita de crédito, através do que a gente chama de CCB, Cédula de Crédito Bancário. Então, você que pega um empréstimo no banco, você está pegando um empréstimo porque alguém aplicou num CDB. Essa é a primeira ideia, o primeiro conceito básico que a gente tem que ter. E ele é um instrumento de renda fixa. O que é renda fixa? A renda fixa também dá uma confusão, às vezes, na cabeça do investidor, porque tem investidor que pensa que renda fixa você vai receber um juros fixo, ele vai ser constante na tua carteira. E a resposta é não, não é assim que funciona, tá? Então, quando a gente fala do CDB, ele pode ser emitido por bancos, tá? Dentre eles, bancos comerciais, bancos múltiplos e bancos, de investimentos. A sua finalidade é captação, capta recurso para o banco emprestar para uma outra pessoa. E em troca você vai ganhar juros. Essa vai ser a tua remuneração. Essa rentabilidade ela pode ser pré-fixada. O que seria um ativo pré-fixado? É quando o CDB, no início da operação, ele já diz quanto rende. Exemplo, você imagina que você está indo até uma instituição financeira, chega na instituição financeira, a instituição financeira pergunta assim para você: você gostaria de aplicar o seu dinheiro que está parado em conta corrente? Você diz que sim. E o gerente ou assessor de investimento dessa instituição financeira lhe oferece um CDB. Se ele disser para você qual é a taxa desse CDB, olha, esse CDB ele rende 12% ao ano, essa taxa já é pré-fixada. Então você já sabe a taxa no momento da operação. Então, se você já só conhece a taxa, você vai ficar com ela até o final do investimento. Então, se em um ano você vai ganhar 12% e não vai ter alteração em relação a essa taxa. Nós vamos ver só os riscos em relação a ela daqui a pouco. Existe um outro CDB que ele pode ser pós-fixado. O que é um CDB pós-fixado? É quando ele é atrelado, é quando o fator de remuneração dele é um índice de preço, que pode ser o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, que é o mais comum, pode ser o IPCA, pode ser dólar, através da taxa que a gente chama de PTAX, que é a taxa que é calculado o câmbio oficial pelo Banco Central e é divulgado às 18 horas no fechamento de mercado. E existe um terceiro tipo de CDB, que ele pode ser um CDB híbrido. O que seria? É uma combinação de uma taxa pré-fixada com uma combinação de uma taxa pós-fixada. Ele é muito comum vocês verem esse CDB híbrido IPCA mais 3%, IPCA mais 8%. Ele chega a ser muito parecido com o termo que a gente tem ali da NTN-B, tá? Só parecido, tá? E qual seria a principal vantagem de um CDB? A principal vantagem é a facilidade. É muito fácil você aplicar, muito fácil você resgatar. Só tem que tomar cuidado com uma coisinha que a gente vai já ver aqui, que é a liquidez, tá? Qual é a outra principal vantagem? É que ele tem o fundo garantidor de crédito. Fundo garantidor de crédito, tá? Ele é uma espécie de seguro, onde o Banco Central obrigou as instituições financeiras a realizarem depósitos, e elas vão depositando, e esse CDB
Ele é garantido até 250 mil por CPF instituição. Então funciona basicamente assim: se você tiver R$ 1 milhão no banco X e esse banco X quebrar, você vai receber 250 mil, tá garantido. Você perdeu só a diferença. Para você não quebrar, não perder a diferença, né, você vai ter que colocar esse CDB, o resto do dinheiro no banco Y, no banco Z, no banco W, por aí vai. Só que tem um limite para isso, você só consegue diversificar no máximo em 5 instituições para proteger teu dinheiro, porque o teto de diversificação fica em 1 milhão e é renovado em 4 e 4 anos. Ainda vou fazer um podcast explicando para vocês como é que funciona a lei do FGC. Tá? E a rentabilidade? A rentabilidade é muito melhor do que o investimento mais tradicional do brasileiro, que é a poupança. O CDB, ele é um instrumento indicado para investidores conservadores, mas existem momentos que o CDB ele vai ser atrelado apenas a investimento de investidores moderados e agressivos. Vai a depender da taxa de remuneração e vai depender do rating da instituição financeira. Exemplo, se você tiver um rating de uma instituição financeira do AAA ou AAA, ela se torna uma boa pagadora, né? O risco de quebra é muito baixo, então na hora de você investir nesse CDB, você vai estar 100% seguro. Mas se você tiver numa instituição que o risco é C ou é B, C, alguma coisa, dependendo da agência reguladora de rating, cada instituição vai ser classificada de uma forma, mas se o risco for especulativo, pode ser que você, investidor conservador, não possa aplicar num determinado CDB, tá? Cuidado com isso. Agora, sua remuneração é bem interessante a poupança. Vamos falar em termos reais. Hoje, dia 7 de janeiro de 2025, a poupança rende 0,5% mais TR, daria mais ou menos 0,5% ao mês. E o CDB hoje, ao mês, ele paga 0,93, é quase o dobro da poupança, né? E à medida que a taxa de juros sobe, né, maior é a tua rentabilidade no CDB, tá? Quanto mais a taxa de juros, que é a mãe, que é a Selic, subir, mais o teu juros no CDB também vai subir. Qual é a principal desvantagem que eu vejo no investimento de CDB? Liquidez. O que seria liquidez? Liquidez é a facilidade de você transformar um ativo financeiro em dinheiro, ou seja, você resgatar. Existem muitos CDBs no mercado que são D0 ou CDBs de liquidez, que a gente chama, que são aqueles CDBs que você pode aplicar hoje, resgatar hoje, não tem problema nenhum, não é? É fácil o resgate. Mas existem muitos CDBs no mercado em que eles são atrelados a uma taxa alta, ou seja, o emissor do título, do papel, ele bota uma taxa muito alta, né? Mas ele cobra um prazo de carência. E muitas das vezes você tem que tomar cuidado quando você é investidor com esse prazo de carência, porque tem instituições que você não consegue resgatar antes, e se for corretora que você está investindo, a tua corretora ela vai ter que botar esse ativo que tu vai vender, né, no mercado secundário para que outro investidor se interesse por ele. E aí tem vários riscos. Primeiro risco, se seu CDB for um CDB pré-fixado, né? Vamos supor, tu comprou um CDB pré-fixado de 12%. A taxa Selic hoje é 15%, você vai ter dificuldades, primeiro, de arrumar alguém que queira esse CDB de 12%. Segundo, você vai ter uma marcação a mercado, que é um cálculo que é feito, né, para estabelecer quanto o papel vale hoje no mercado, e você vai pagar a diferença entre os 12 por 15, tá? E se for o contrário, Paulo, você está 12, estou com um CDB de 12 e o mercado está 10, você consegue vender antes? Consegue, e se alguém for comprar de você, você vai receber essa diferença que a gente chama de ágio, né? Quando você paga é deságio, quando você recebe é ágio. Então, muito cuidado com essa desvantagem do CDB, tá? É uma desvantagem que eu vejo muito grande, muitas instituições fazem isso, atraem investidores com uma taxa muito alta, aí o investidor que não tem a sua ganância controlada, vai lá e aplica, pô, é 400% de CDI, poxa, eu só vou resgatar em 2031, 2040, 2037. Aí ele acha, deixa aí, eu não vou precisar do dinheiro agora, né? E aí ele vai e faz, coloca uma bolada de dinheiro, porque está ganhando muito, né? E aí depois ele descobre que ele não pode sacar a hora que ele quer.
cuidado, liquidez é uma desvantagem muito complicada em um CDB. E a segunda desvantagem é o risco da inadimplência. Apesar dele ter o FGC, tá? Uma coisa que ninguém te conta, nenhum assessor vai te contar, só eu vou te contar, tá? Se a instituição quebrar, você só recebe o seu dinheiro depois que o Banco Central terminar a auditoria no banco que quebrou. E enquanto o Banco Central estiver lá, a tua aplicação ela fica paralisada, você não recebe nenhuma correção de juros. Você só vai receber uma correção de juros caso uma outra instituição compre essa instituição que faliu. Se não comprar, meu amigo, você vai receber o seu dinheiro no Banco do Brasil depois que tiver o processo de liquidação do banco, tá? E aí você vai ficar a ver navios. Isso pode demorar 1 mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e por aí vai, dependendo da complexidade do banco. A última vez que eu vi demorou 2 meses, mas já vi casos que demoraram 6, tá? Depende da complexidade da instituição financeira e do tamanho dela. Cuidado, senhores, não olhem só a taxa. A principal dica do CDB é, primeiro, você olhar o rate da instituição, para saber qual é o rate dessa instituição. Segunda dica que eu daria para você em relação a um CDB, olhar se é fácil de resgate. O CDB não é um investimento especulativo, ele tem que ser um investimento conservador, ele é feito para quem está fazendo poupança, para quem está poupando, fazendo patrimônio. Então não é interessante, né, você ficar com seu dinheiro preso, porque pode surgir outras oportunidades de investimento na renda fixa e você não vai ter como resgatar para aproveitá-las. Então, muito cuidado com isso. Poucos profissionais de mercado vão te atentar para isso, tá? Então, essas são as principais considerações que a gente tem do CDB, mas a gente precisa falar de tributação. O CDB, por ser um investimento de renda fixa, ele sofre tributação. Ele paga IOF se você resgatar até 29 dias. Só para você ter uma ideia, a tabela do IOF ela começa assim: se você aplicou num CDB hoje e resgatou hoje, você já paga 96 de IOF sobre a rentabilidade. Essa alíquota de IOF, 96%, que começa, ela vai regredindo, né, até chegar o dia 29º, aonde você pagaria 3%. A partir do dia 30, a alíquota do IOF é zero, tá? Ela zera. Mas além do IOF, você paga imposto de renda. De quanto, Paulo? É descontado na fonte, então você não tem a preocupação em fazer recolhimento de DARF, você apenas tem que declarar na Receita Federal se você tem um CDB aplicado, não um resgate, mas é cobrado na fonte 22,5%, né, de imposto de renda. Se você deixar seu dinheiro aplicado de 1 a 180 dias, 20% de imposto de renda se deixar de 181 a 360, 17,5% se ficar de 361 a 720 dias, e acima de 720 dias você paga 15%, tá? Então é um bom instrumento, né? Apesar de todas as desvantagens, né? Todos os instrumentos financeiros vão ter vantagens e desvantagens, tá? É bom você, como investidor, conhecê-lo para saber, né, aonde alocar o seu dinheiro, mas antes de pensar em investir, você tem que pensar como é que está o seu momento, fazer um planejamento financeiro e entender quais são as suas próprias expectativas. O CDB é um bom investimento para quem deseja guardar capital, acumular capital de forma conservadora. Óbvio, como voltando no início do nosso áudio, existem instrumentos em CDBs que são, né, extremamente arriscados, tá? Obrigado para quem nos ouve hoje nesse momento. Se você gostou desse nosso comentário, eu agradeço se você compartilhar, né? E agradeço se você nos seguir e deixar um comentário sobre mais temas que nós podemos abordar aqui no mercado financeiro. Um abraço a todos.